Segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Tunápolis, no mês de novembro de 2025. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Vaz, para conferir a presença dos edis e se todos assinaram o livro de presenças. Senhor presidente, todos os vereadores marcam presença no plenário e todos assinaram devidamente o livro de presença. Sob a proteção de Deus como presidente e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos os trabalhos do Legislativo desta sessão ordinária. Saúdo todos os vereadores, vereadoras, servidoras da casa e, de modo especial, aos nossos jovens vereadores, familiares e todos aqueles que nos acompanham de suas casas. Solicito às demais pares, se alguém faz questão na leitura na íntegra da ata eletrônica da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2025, que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Coloque em discussão a ata eletrônica da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2025. Em não havendo manifestação, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Expediente. Convido o secretário da mesa para efetuar a leitura do expediente do dia. Mensagem 44/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis. Tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor Municipal por meio da revisão da legislação municipal de Tunápolis e da outras providências. O projeto de lei visa instituir finalmente um plano diretor para o município, haja visto que esta matéria já foi debate de muito tempo e hoje é uma exigência exclusiva por órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina, tendo suas normas estabelecidas pela Lei Federal 10.567 de 2001. O plano diretor proposto buscou elencar um instrumento fundamental para o desenvolvimento sustentável do município, pois estabelece diretrizes e normas para o crescimento ordenado do mesmo. Com esse plano implementado, é possível planejar o uso do solo, a ocupação urbana, o desenvolvimento econômico, o transporte, a infraestrutura e até mesmo a preservação do meio ambiente. Além disso, ele garante a participação da população nas decisões sobre o futuro da cidade, proporcionando uma gestão democrática e transparente, através das audiências públicas, tentando envolver os diversos segmentos da sociedade. Salientamos também que foi fundamental para a gestão pública e a população essa união em torno da elaboração e implementação do plano diretor, compreendendo sua importância e buscando constantemente aprimorar as políticas e ações urbanas. O principal objetivo desse plano é sempre promover a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente, buscando identificar as áreas prioritárias para investimentos, a infraestrutura necessária e as políticas públicas que devem ser implementadas. Além disso, ele estabelece normas para o uso do solo, definindo zonas como áreas residenciais, comerciais e industriais, áreas mistas e regras para a ocupação destes espaços. Os principais elementos do plano diretor incluem, entre outros, o diagnóstico da situação atual da cidade, as diretrizes de desenvolvimento, as normas para o uso da ocupação do solo e as estratégias de implementação, razão pela qual estão sendo encaminhadas também para a revisão as leis municipais que tratam do parcelamento do solo do município, o Código de Obras, Código de Posturas, Lei de Estudo do Diagnóstico Socioambiental, Lei de Criação do Conselho de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e demais normas correlatadas necessárias para não gerar deliberações e interpretações diversas em relação a esses instrumentos legais. Assim, com essa nova proposta de implementação de todas essas normas revisadas e ajustadas, acreditamos que será possível construir um futuro melhor para todos, onde o município será um espaço de convivência, desenvolvimento e bem-estar. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renovo a excelência aos protestos de minha autoestima e consideração. Gabinete do Prefeito, 6 de novembro, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Mensagem 45/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui o novo Código de Obras e Edificações de Tunápolis e da outras providências. O projeto de lei visa atualizar a legislação para estar em consonância com o plano diretor, assim como demais normas que necessitam acompanhar as legislações que foram debatidas e analisadas para não haver contradições de deliberações vigentes. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha autoestima. Gabinete do Prefeito, 6 de novembro, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Mensagem número 46. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, por nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência e digníssimos pares dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que dispõe sobre a nova nomenclatura para a unidade escolar em linha Pitangueira, passando a denominar-se como Centro de Educação Infantil Bom Conselho.
Salientamos inicialmente que a Unidade Municipal Escolar de Linha Pitangueira, atualmente denominada Pré-Escolar Bom Conselho, atende creche 5 e também etapa da pré-escola. Contudo, a partir do ano letivo de 2026, passará também a ofertar o atendimento às crianças de creche 1, 2, 3 e 4, na oferta de educação parcial e integral. A mudança tem como objetivo principal adequar de forma mais precisa a abrangência do atendimento educacional oferecido, garantindo coerência com a estrutura e com as etapas da educação infantil previstas na legislação vigente. Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente projeto de lei, solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protestos de estima e apreço. Tunápolis, 14 de novembro de 2025, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Ofício 318. Assunto: solicitação de substituição dos projetos 40, 41 e 42 que tratam das peças orçamentárias do município. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria para solicitar a substituição nos projetos em epígrafe já encaminhados com os devidos ajustes de redação. Falha esta que ocorreu por não haver tempo suficiente para a devida revisão dos atos encaminhados. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de excelsa estima e consideração. Atenciosamente, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Mensagem. A necessidade de ajuste do orçamento deve-se ao fato de, no orçamento previsto, não estar contemplado todo o percentual de aumento do subsídio aprovado para a nova legislatura. Identificada a insuficiência de dotações para o pagamento de despesas obrigatórias, em cumprimento ao dever de prevenir riscos fiscais, deve o Poder Legislativo adotar providências através do presente decreto legislativo, de modo a recompor as dotações necessárias para as despesas obrigatórias. Câmara de Vereadores, 13 de novembro. Leandro Bortolini, presidente, Leocádia Thomas Welter, vice-presidente, Fernando Vaz, primeiro secretário, e Laurício Nicolet, segundo secretário. Convite. No grupo de patinação Estrelas sobre Rodas, convida a todos para o primeiro intercâmbio de patinação Um Sonho de Natal. Participações especiais: Coral Linha Pitangueira, grupos de patinação Aquarela de Tunápolis, Cisne Azul de Tunápolis, Raio de Sol de Belmonte, Magia sobre Rodas de Descanso e Anjos sobre Rodas de Riqueza. O evento acontece dia 22 de novembro, com início às 19 horas, no ginásio de Linha Pitangueira. Ingresso R$ 5,00 por pessoa. Haverá a presença do Papai Noel. Entre no clima do Natal e venha viver conosco o mais lindo sonho sobre rodas. Convite, então, do grupo de patinação Estrela sobre Rodas de Linha Pitangueira. Seria esse o expediente do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito aos demais pares, se alguém deseja a leitura na íntegra de um dos projetos apresentados no expediente, que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Inscritos para discussão de matéria constante no expediente não temos. Encerrado o expediente. Ordem do dia. Declaro que na ordem do dia de hoje constam para a segunda deliberação os projetos de lei número 44 e 47/2025 e para a única deliberação a moção número 16/2025. Começo colocando em segunda deliberação o projeto de lei número 44/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso precário de equipamentos e implementos agrícolas com grupos organizados de agricultores no município de Tunápolis, Santa Catarina e da outras providências. Em discussão. Vereadora Liane, com a palavra. Cumprimentando de início aos colegas vereadores, às servidoras da casa, a todos aqui que estão presentes neste auditório, especialmente os jovens vereadores, alunos lá da Escola Balduino Rambo. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui e também cumprimentar a todos que nos acompanham de casa. Vejo agora aqui também presente o prefeito municipal, um cumprimento também especial ao prefeito. Aqui, referente ao projeto, eu acredito que várias pessoas elas não tenham conhecimento do projeto. Então, apenas colocando agora o projeto em discussão, talvez vai ficar incompreendido. Então, eu vou ler rapidamente aqui o projeto. É um projeto de minha autoria, a partir da visão que temos recursos disponíveis, né, recursos federais, estaduais,
emendas parlamentares para esta finalidade. Então, eu apresentei um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso precário de equipamentos e implementos agrícolas com grupos organizados de agricultores do município de Tunápolis e dá outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante disponibilidade orçamentária, a efetuar a cessão de uso de equipamentos e implementos agrícolas de propriedade do município de Tunápolis, adquiridos com recursos próprios, convênios ou emendas parlamentares destinadas a este fim, a grupos organizados de agricultores familiares, viabilizando o uso dos mesmos em benefício do desenvolvimento das atividades agrícolas do município. Os equipamentos serão cedidos mediante assinatura de termo de cessão de uso precário, determinando as cláusulas e a responsabilidade dos cessionários pela conservação e manutenção do equipamento ou implemento no período em que permanecer sob sua posse, podendo, para tanto, de forma unânime, o grupo estipular a forma de participação de cada usuário na manutenção do bem. O equipamento ou implemento deve ser destinado ao grupo de, no mínimo, 7 famílias de agricultores, ficando o cessionário em comum acordo autorizado a estender o uso do equipamento ou implemento aos demais produtores agrícolas, agricultores do município que tiverem interesse, devendo manter planilha de controle de uso do equipamento a fim de permitir ao município a fiscalização da destinação do mesmo, podendo ainda qualquer cidadão deste município que tiver interesse no uso do equipamento acessar ao programa, desde que cumpra os requisitos junto ao responsável do grupo. As cessões de uso precário autorizadas pela presente lei poderão ser realizadas pelo período de até 5 anos, podendo ser prorrogado por tantos períodos quanto julgarem as partes convenientes. Caso um grupo não mais necessite do bem, o município poderá cedê-lo a outro grupo nos mesmos termos e condições deste projeto. A cessão de uso não transfere a propriedade do bem e não gera qualquer direito real sobre o equipamento, que permanecerá vinculado ao patrimônio do município de Tunápolis e, quando não estiver mais em condições de uso, será leiloado pelo município como bem inservível. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber, mediante decreto, no prazo de até 60 dias após sua publicação. As ações decorrentes da execução do objeto da presente lei não resultarão em ônus para o município. Então, é isso. Como eu falei antes, existem opções de recursos para esta finalidade e eu quero aqui trazer matérias de recursos que já foram destinados para isso, para a entrega de equipamentos e máquinas em outros municípios. Então, mas eu trouxe aqui 3 matérias apenas, são inúmeras. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver muitas matérias referentes a isso. E tem municípios que já têm há mais anos esse programa em vigor, que está funcionando, e outros municípios que estão recebendo desde o ano passado, esse ano, mas enfim. E eu tenho aqui uma matéria que é da SECOM, é a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina. Então, se vocês quiserem conferir, ela é de 19 de setembro deste ano, onde diz: o Governo do Estado entrega 131 equipamentos agrícolas para 37 municípios em evento realizado em Campos Novos. O investimento total ultrapassa 3,2 milhões provenientes de emendas parlamentares estaduais e federais. Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria da Agricultura do Estado por meio de convênios com o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, do Governo Federal. As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais. Esses equipamentos são fundamentais para garantir mais eficiência e competitividade no campo. Essa entrega é resultado de um trabalho conjunto. Estamos investindo onde faz a diferença, na base da produção, nas famílias que fazem a agricultura catarinense ser referência nacional, afirma Giordini, que é secretário estadual da Agricultura.
Aqui, então, foram entregues 131 equipamentos a 37 municípios catarinenses. Aqui, outra matéria, também da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Estado, de 17 de outubro, onde diz que mais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira 17 para reforçar a produção rural em 31 municípios catarinenses. A ação foi realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, na sede da Gerência Regional da IPAGRE, em Chapecó. O investimento total ultrapassa 1,7 milhão, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais. Então, esses equipamentos foram todos entregues para municípios aqui do oeste de Santa Catarina. Esses equipamentos representam mais do que investimento em máquinas. Eles significam apoio direto ao produtor, fortalecendo a agricultura familiar para melhorar a produtividade e qualidade de vida no campo, destaca o secretário Carlos Giudini. Do total, 38 implementos foram adquiridos por meio de convênios federais celebrados com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Outros 22 são oriundos de recursos de emenda estadual. Então, a segunda matéria. Terceira matéria da Rede Peperi, do dia 4 de abril deste ano. É da administração de Iporã do Oeste. A administração municipal de Iporã do Oeste realizou na manhã da última segunda-feira, 21, a entrega de máquinas agrícolas para grupos de produtores rurais do município. A ação faz parte de um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento do setor agropecuário local. As máquinas são provenientes de emendas parlamentares. Marax, que é secretário da Agricultura de Iporã do Oeste, ressaltou que a Prefeitura está em contato com os grupos para identificar outras demandas e garantir que novas emendas sejam direcionadas à aquisição de mais equipamentos conforme solicitados pelos produtores. Marax reforçou ainda a importância do setor agropecuário para a economia local, que representa cerca de 85% do movimento econômico do município. Segundo ele, é mais do que justo atender às demandas dos produtores. Além da entrega dos equipamentos, o secretário da Agricultura frisou que a administração municipal de Iporã do Oeste está comprometida com o acompanhamento e orientação contínua dos grupos beneficiados, a fim de garantir que os equipamentos sejam bem utilizados e tenham uma vida útil longa. Então, aqui para vocês verem que isso não é uma coisa aqui apenas local, que eu vi que tem muitos municípios, e não é só aqui em Santa Catarina, nos outros estados também. Tem diversas matérias que eu vi de outros estados, de municípios que estão recebendo esses recursos. Mas aqui eu preciso dizer para vocês, lamentar, triste, porque o projeto ele foi para a primeira votação aqui nesta casa, no dia 7 de novembro, e ele foi rejeitado por todos os meus colegas vereadores, em primeira votação. E com um principal argumento, que uma vez aqui teve um programa de máquinas de distribuidores de calcário, e esse programa, infelizmente, ele não teve o acompanhamento que deveria ter tido, a fiscalização, e essas máquinas elas não tiveram o uso correto e não acabou sendo da forma que deveria ter sido o uso de um bem público, né? E ao final houve denúncias, as máquinas não estavam onde deveriam ter estado, e elas tiveram que ser recolhidas por recomendação do Ministério Público. Mas isso não significa que não haja a possibilidade de fazer melhor, que não haja a possibilidade de fazer diferente. Então, dizer que aquele programa foi ineficiente, eu acho que isso é forte e não condiz com a realidade, porque eu vi esses equipamentos sendo usados. E eles foram usados o tanto quanto podiam ser usados e beneficiaram os agricultores durante esse uso, né? Tanto que eles ficaram sem serventia, sem a condições de uso depois, porque não houve a manutenção correta também. E não sei quem falou
houve essa expressão de que o programa teria sido ineficiente. Talvez a falha, a ineficiência tenha estado em quem deveria ter acompanhado e fiscalizado o programa, porque um bem público ele não pode ficar simplesmente, né, cedido sem acompanhar as cláusulas, sem uma fiscalização. Outro argumento aqui usado foi que a nossa agricultura é forte e diferenciada. Realmente, nós temos uma agricultura aqui forte, nossos agricultores investem, trabalham, mas nós não podemos desconsiderar que nós temos, sim, agricultores, pequenos agricultores, médios agricultores, mas mesmo os agricultores bem estruturados podem se beneficiar desse programa. Eu conversei com agricultores que têm vários implementos na propriedade, e eles falaram assim, poxa, se tivesse tal ou tal equipamento em grupo, porque ele não compensa nós por nós mesmos só adquirir. Então, em grupo, ele seria muito útil e nós ficaríamos felizes. Agricultores muito bem estruturados. Então, ele viria atender a todos, né? Pequeno, médio, grande, indiferente. Ele não limita. Outra coisa, o vereador Christian aqui citou de Itapiranga, exemplos que deram certo, que ele citou que era via IPAGRE, cedidos que estão há 12 anos, antes inclusive confirmou que continua funcionando, que eles continuam dando certo, que teria sido cedido via IPAGRE. Mas a IPAGRE também é uma empresa pública, ela é regida pelos mesmos princípios da administração pública, eles também precisam apresentar prestação de contas, né, fiscalizar o uso dessas máquinas, então é o mesmo sistema que passa via prefeitura. Outra questão aqui levantada foi de que os programas do município, os programas agrícolas precisam melhorar, né, os que estão em vigor. E realmente, de fato, eu concordo, mas não é rejeitando este projeto que os outros vão melhorar. A busca de recursos, nós fazemos assim para outras áreas também, mas estes recursos destinados para essas aquisições, os deputados, os parlamentares, eles têm emendas destinadas para este fim, tem programa federal, estadual. Então, nós vamos apenas dispensar os recursos para este fim, né? Nós não vamos conseguir recursos destes para outra finalidade. Então, e seria relativamente interessante e até facilitado, para conseguir recursos para esta finalidade. Mas, assim, quanto à questão dos programas municipais, ainda dizer que nós aqui apresentamos sugestões já para a melhoria desses programas, a gente está atento também, e aguardamos que a administração, então, tome essa atitude de mandar para essa casa projetos para melhorar esses programas. E, assim, quero aqui concluir dizendo que, como todos rejeitaram com algum argumento, dizer aqui que, assim, isso é mais dizer que não pode dar certo aqui em Tunápolis, é mais ou menos como dizer para vocês nunca dar uma chance de recuperação para vocês, né, de tentar fazer melhor, de vocês poderem fazer melhor do que talvez já fizeram uma prova, uma atividade. Eu acho que a gente sempre pode aprender com os erros, aprender e melhorar, fazer diferente, fazer de forma mais efetiva. E esse projeto que eu apresentei, ele contempla de forma diferente. Ele está sendo um tanto incompreendido aqui, mas ele contempla de forma diferente. E vocês viram que ele tem uma cláusula que ele abre para a prefeitura, a administração regulamentar no que couber. Então, se falta alguma coisa no projeto, qualquer coisa, ele pode ser melhorado, ele pode... Eu estou, inclusive, aberta a conversar. Eu tenho já duas sugestões que eu estaria hoje incluindo no projeto, se fosse apresentar hoje, mas o projeto está aberto para a administração incluir o que for necessário para que ele seja da melhor forma possível. Então, aqui a única
explicação que eu encontro é realmente a gente não dar essa chance e esse benefício aos nossos agricultores. Eu realmente fico aqui triste pelas conversas que eu tive com agricultores e que estavam interessados nesse programa e em formar grupos para terem esse benefício. Por hora, isso, presidente. Mais alguém queira discutir? Coloque em segunda votação o projeto de lei número 44/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Projeto reprovado pela maioria. Coloque em segunda deliberação o projeto de lei número 47/2025, ratifica a terceira alteração do contrato de consórcio intermunicipal e interestadual de municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. Em discussão. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 47/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em única deliberação a moção número 16/2025, de autoria da vereadora Liane Heck, com apoio dos vereadores Adilson Borba, Christian Malman, Fernando Weiss, Laurício Nicodem, Leandro Bortolini, Leocádia Welter e Renato Kluitz, apelando para que o Estado faça aquisição e instalação de um aparelho de PET scan, tomografia por emissão de positrons, na região do extremo oeste catarinense. Em discussão. Vereadora Liane, com a palavra. Então, dispensando os cumprimentos, dizer, primeiramente, que essa moção ela já foi apresentada em outras câmaras, e aqui a gente está, eu apresentei ela aqui, tive essa iniciativa e o apoio dos demais colegas, acho que apenas um dos vereadores não assinou, para a gente somar, dar apoio, somar forças para a gente iniciar uma reivindicação quanto a essa necessidade que a gente tem. Então, a gente sabe aqui o quanto tempo o nosso oeste aqui está lutando, o extremo oeste, para trazer o EMOSC, né, um centro de coleta do EMOSC para São Miguel do Oeste. Eu estive trabalhando aqui em 2017, quando já houve a apresentação de moção aqui nesta casa, reivindicando isso junto ao governo do Estado, e o quanto isso é demorado, né? Até agora nós não temos, nós já tivemos a segunda vez o anúncio de que seria feito, mas ainda nada de concreto. Então, a gente precisa iniciar essas reivindicações. Esse é um equipamento relativamente caro e provavelmente, né, com muita demora, mas a gente precisa iniciar e apoiar, né, junto com demais municípios. Assim, esse é um equipamento que ele faz a detecção de câncer. E ele não faz apenas a detecção do tamanho, ele faz a detecção também das células, da gravidade do grau que as células estão atingidas. Então, ele é um específico e evita outros exames, né, muitos outros exames, desgastes, custos. Os municípios têm muitos custos para levar as pessoas. Então, aqui perto, que eu saiba, né, pessoas com quem eu conversei que tiveram que ir para Passo Fundo, né, enfrentar ir para lá, e ele é aplicado um medicamento, um produto, para realizar esse exame que é a base um radioativo. As células cancerígenas, elas consomem mais glicose, e aí é injetada uma glicose com esse material radioativo que acaba, então, transparecendo nesse exame as células cancerígenas. E aí o grau que elas estão atingidas, o tamanho, tudo mais, e isso dá uma noção para os médicos também, um tratamento mais eficaz, mais localizado e aquilo que realmente necessita. Então, aqui como ela foi lido na semana passada, toda a moção, mas assim, já como os vereadores 7 assinaram em conjunto,
E agradeço por isso, né, para a gente ter essa força e também apoiar essa reivindicação junto ao governo do Estado, pelo nosso povo, pela nossa região. Obrigada. Mais alguém? Vereadora Leocádia, com a palavra. Saudar o presidente Leandro, em nome dele os demais vereadores dessa mesa, servidores da casa, jovens vereadores aqui presentes, seus familiares, senhor prefeito municipal, senhor Marino, José Frei, e aos que nos ouvem pelas redes sociais. Assim, me posicionar favorável a essa moção, pois sabemos que há alto índice de câncer aqui na nossa região. E esse aparelho PET scan, esse tomógrafo, é um aparelho mais preciso a descobrir os tumores, as lesões tumorais, e avaliar se um câncer se espalhou pelo corpo, a chamada metástase, né? E o que determina o estágio da doença. Acredito que aqui no oeste de Santa Catarina nós temos, sim, hospitais estruturados para a instalação e o manuseio desse aparelho, e assim evitar o deslocamento dos pacientes para cidades mais distantes. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Coloque em única votação a moção número 16/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem, declaro que para explicações pessoais não temos inscrição. Na folha da tribuna livre, houve a inscrição da vereadora Liane, que vai falar sobre o projeto de lei 44/2025. Bom, apenas aqui para reiterar a minha decepção com a rejeição do projeto, né, que vinha beneficiar nossos agricultores, e realmente dizer que lamento a gente não dar esta opção, essa chance dos nossos produtores mostrar se eles querem ou não, porque aqui houve falas, houve conversas dos vereadores que falaram que conversaram com agricultores e que não queriam novamente um programa nos moldes que foi aquele outro dos distribuidores de calcário. E está correto, mas este projeto aqui, ele previa de forma diferente, né, e estava aberto para ser regulamentado, então ele tinha tudo para dar certo. Nós, Tunápolis, não é uma ilha, né, que tem tudo a mil maravilha, ou que pode estar em condições de dispensar recursos ou esse benefício. Tem os municípios aqui, tem Mondaí, tem Iporã do Oeste, tem Santa Helena, Belmonte, Descanso, São Miguel do Oeste, Guarujá do Sul, Princesa, Chapecó. É bom, eu poderia, aqui vocês ouviram antes, 31 municípios, 37 municípios beneficiados e que, com felicidade, aceitaram esse benefício dessas máquinas para os seus agricultores. E aqui em Tunápolis se considera que os nossos agricultores não vão conseguir fazer dar certo e a administração não pode acompanhar ou não seria possível manter uma fiscalização para fazer dar certo este programa. Só reiterar, então, realmente a minha tristeza quanto a isso. Eu, na minha campanha, eu disse que eu estaria trabalhando, lutando para trazer políticas para beneficiar os agricultores. Eu sei essa realidade, o que é. Até os meus 33 anos trabalhei só na roça. Sei o que é levantar de manhã e tirar leite quando nem água não sai da torneira porque está congelada, as mãos congeladas. Sei o que é trabalhar no calor do meio-dia, sei o que é estar à meia-noite no galpão erguendo fumo. Então, eu sei a realidade do que passa na agricultura. E eu sei que essas máquinas com quem eu conversei, elas viriam bem a beneficiar. Então, só realmente deixar registrado isso. Também temos a inscrição do vereador Laurício, que vai falar sobre pedido de recurso dos jovens vereadores. Cumprimentar o presidente Leandro, os demais colegas vereadores, servidores da casa e a população que nos acompanha através do Face. Cumprimentar o prefeito municipal, jovens vereadores, a professora e aos pais. Queria parabenizar os jovens vereadores pelo belo trabalho que fizeram neste ano,
que levam esta experiência para o dia a dia. Também quero compartilhar com os jovens vereadores pelo pedido que levaram para o gabinete do deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, em setembro. Eu estava no gabinete do deputado na semana passada, onde eu levei o mesmo pedido para a compra de uma van para a nossa PAI. E tive a confirmação de R$200 mil para a compra da van para 2026. Obrigado ao assessor Saclir e ao deputado estadual Mauro pelo pedido aceito. O meu muito obrigado. Só queria compartilhar com vocês, vereadores, esse pedido. Parabéns e obrigado. Serei, senhor presidente. Obrigado, Aurélio. Declaro ainda que fica encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes desta Casa os projetos de lei número 52, 53, 54/2025, para emissão de seus respectivos pareceres. Convido aos demais pares e a toda a população para acompanharem em seguida a 4ª sessão do Programa Jovem Vereador. E sem mais, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 24 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrado esta sessão. Boa